Olá, estamos começando mais um programa Direito em Foco, aqui pela Doctum TV. Excepcionalmente, hoje eu vou apresentar o programa porque o entrevistado é o titular do programa, o professor Oscar Alexandre. Professor Oscar, nós vamos tratar do livro Participação Popular na Defesa do Meio Ambiente, que acaba de ser lançado pela editora De Plácido, que é o resultado da sua tese de doutoramento, né, professor? Isso aí, professor Dado. Primeiramente, queria te cumprimentar, dizer que é uma honra participar desse programa. Hoje, agora, do lado de lá, né? Como convidado, e dizer que é um momento especial, esse. E você que estando junto comigo, de alguma forma me motiva ainda mais, por conta de tudo aquilo que você vivenciou também no doutorado e sabe que é um caminho importante, mas um caminho muito tortuoso, que a gente tem que se dedicar muito para poder chegar a um resultado como esse, que é o lançamento do livro. Então é isso mesmo, a obra, ela diz respeito à tese de doutoramento defendida em setembro do ano passado. O seu doutoramento foi lá na PUC-Rio, né? Como é que foi se inserir nessa linha de pesquisa lá e encontrar esse tema tratando da proteção do meio ambiente? Na verdade, eu também fiz o mestrado na PUC-Rio. Então, tudo começou ali no mestrado. Eu tive a oportunidade de fazer um projeto de pesquisa que foi encampado desde o primeiro momento pela atual coordenadora da pós-graduação, naquela época também já era coordenadora, a professora Gisele Cittadino. Que é uma jurista de renome internacional. Né? Isso, e considerada uma das maiores intérpretes do autor chamado Jürgen Habermas. E desde o primeiro momento eu me interessei muito pela literatura desse autor. Que é um filósofo alemão, né? Isso. Sociólogo, filósofo, que envereda um pouco também pela teoria do direito, né? Isso, um autor que está vivo ainda e está atuando como nunca. E ele trabalha com uma ideia da sociedade que tem sujeitos não só como destinatários da ordem jurídica, mas também como autores. E é o que me incomodava desde aquele momento que eu me ingressei no mestrado. Como é que a gente poderia fazer alguma coisa para mudar o que a gente tinha como resultados negativos aqui no Brasil. Que é essa questão da gente ficar só recebendo as orientações e fazendo muito pouco. E qual foi a parte dessa teoria do Habermas que te tocou, que te impressionou, que te fez adotá-lo como um marco teórico? Parece que foi no mestrado e agora também no doutorado. Isso, ele é meu marco teórico desde 2008, quando eu ingressei no mestrado. No mestrado eu escrevi sobre a iniciativa popular de lei, legitimidade do direito e participação popular. E porque esse instrumento que está previsto na nossa Constituição é o único que o cidadão pode, com mão própria, produzir uma lei. Logicamente que tem toda uma formalidade para que isso chegue no Congresso Nacional, simples, né? Mas é uma forma em que o cidadão pode, de alguma forma, fazer com mão própria a lei. E isso foi um ponto, essa questão que eu te apontei aqui antes, que é o sujeito se ver não só como destinatário, mas também como autor da lei. E essa é a parte central da ideia do Habermas, que me acompanha tanto no mestrado como no doutorado. Mas ele também trabalha a ideia do espaço público, como caixa de ressonância, e a ideia do mundo da vida e mundo do sistema. Esse é o conjunto. O que quer dizer essa diferença entre mundo da vida e mundo do sistema? O sistema... Como é que a gente traz isso para o direito, por exemplo? O mundo da vida é o mundo das tradições, o mundo das relações que nós, de alguma forma, vivenciamos no dia a dia. Eu costumo falar para os alunos na sala de aula que a gente não sai pela rua fora com o nosso ordenamento jurídico, falando, eu posso cumprimentar alguém porque a lei me autoriza, eu posso ir de uma cidade para outra porque a lei me autoriza. Nós já fazemos isso naturalmente. O mundo da vida é que preenche essa organização que é o Estado, que é o sistema. O sistema é o que vai, de alguma forma, nos orientar dentro de uma perspectiva com limites para que a gente possa se respeitar. Tanto um como o outro são importantes. Qual é o grande problema? É a ideia da colonização do mundo da vida pelo sistema. Só para poder apontar o problema que a gente tem hoje, é só a gente olhar para o nosso Estado. O que se faz com a política, o que se faz com o jurídico, o que se faz com o econômico. Às vezes se coloniza o mundo da vida para poder retirar tudo aquilo que é para aproveitar aqueles poucos que estão na liderança do Estado. Esse é um problema que acontece nessa relação entre mundo da vida e mundo do sistema. Ao invés do mundo da vida ser colonizado,
o mundo da vida, ele deve racionalizar o mundo do sistema. Ou seja, seria então uma forma das pessoas, do povo, de algum modo interferirem no funcionamento desse sistema, não é isso? Isso é o que nós poderíamos chamar de democracia deliberativa? Isso, a democracia deliberativa vai ser aquela em que se permite, né, que a sociedade tenha uma participação mais ativa. Né? E a que nós temos hoje é uma democracia representativa. Na Constituição Federal, nós temos a previsão da democracia representativa e também da democracia direta. Sim. Né? O poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes ou diretamente, né, conforme a Constituição. Uhum. Mas o que prevalece é a democracia representativa. No preâmbulo está lá, nós, os representantes do povo brasileiro. Isso. Então a ênfase está na representação. E se diz, e a gente pode verificar que hoje existe, né, um déficit de representação. Porque aqueles que deveriam zelar pelo bem-estar da nossa sociedade e pela segurança do Estado, são aqueles que mais afrontam tudo aquilo que diz respeito à estrutura, né, do Estado de um modo geral. E principalmente no Congresso Nacional, né, na atividade legislativa, muitas vezes a gente vê esses representantes legislando em causa própria, né, e não em causa em favor da coletividade, né? Então, essa é realmente uma distorção da democracia representativa. Agora, como implementar a democracia deliberativa? Na sua pesquisa de mestrado, que foi voltada para o processo legislativo, certamente você avançou nisso. E agora, no doutorado, voltada para para a defesa do meio ambiente, para o direito ambiental, como é que é possível implementar uma democracia deliberativa hoje nos marcos da Constituição brasileira? A pressuposição dessa democracia mais participativa está ligada à ideia de legitimidade. Então, no mestrado, por exemplo, a gente trabalhou essa ideia para poder trabalhar com a legitimidade do ordenamento jurídico. Quanto mais o cidadão participar do processo de elaboração das normas, mais legítimo é o ordenamento jurídico, porque o cidadão contribui com a construção dele. Então, ele se reconhece no produto que é justamente a lei. Como autor daquela lei. E do ponto de vista da questão do ordenamento jurídico de um modo geral, ele vai ficar, né, mais próximo do cidadão. No que se refere à ideia da proteção ambiental, por exemplo, segue a mesma premissa, que é a ideia de que a gente vai ter um meio ambiente mais protegido se nós tivermos a oportunidade de cumprir o que a Constituição já fala. Porque a Constituição, no artigo 225, vai falar o seguinte, que é dever do Estado e da coletividade a proteção ambiental. Quer dizer, não é só o Estado, é necessário também a participação. Então, a democracia deliberativa, ela não é a gente retornar à Grécia Antiga, a Atenas, e ir para as praças, né, para a Ágora. Tudo era decidido em praça pública. Isso, elaborar leis, não é isso. A democracia deliberativa, uma maior participação popular, ela vai tratar hoje de uma possibilidade do cidadão poder acompanhar as decisões mais de perto, de poder acompanhar os seus representantes, de ter a possibilidade de expor às autoridades na hora que elas tomarem as decisões. Não é simplesmente ter uma fundamentação, mas é o cidadão poder acompanhar de perto, né, as decisões para poder cobrar os resultados que sejam realmente, que realmente tenham foco no bem-estar social. Bom, mas isso é possível implementar isso de que forma, tendo em vista que a Constituição estabelece ali o sistema de processo legislativo, de produção das normas, ou não se trata tão somente de produção de normas, mas também de implementação de políticas? Essas duas coisas andam juntas? Isso fez parte da sua pesquisa? A todo momento, no livro que está sendo lançado agora, né, a tese de doutorado, a gente trabalhou com a ideia do legislativo, judiciário e do executivo. Uhum. A ênfase, ela acabou ficando na perspectiva administrativa, porque o desdobramento concreto da tese foi a audiência pública. Então, a escolha na tese de doutorado, como desdobramento concreto, foi as audiências públicas, né, para a criação... São feitas para licenciamento ambiental. Licenciamentos ambientais e na criação e ampliação das unidades de conservação. E a gente fez uma análise também das audiências públicas realizadas no Supremo Tribunal Federal nas questões relativas
a questão socioambiental. Então, esse mecanismo de democracia deliberativa seria, então, a audiência pública? Na tese de doutorado, primordialmente, foi o desdobramento concreto. A gente poderia ter trabalhado outras questões, né, decisões relativas a outros temas, né, no Congresso Nacional, mas a escolha foi essa em relação à proteção ambiental. Então, a defesa que se faz e que se sustentou-se é que a democracia deliberativa no Brasil, ela já está aparente, ela já tem acontecido. As pessoas já têm se incomodado mais com relação às tomadas de decisão que são feitas nos espaços públicos formais, como nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, de um modo geral, nas decisões do Executivo e também do Judiciário, né? Os conselhos municipais, né, atuando. Então, a população está se envolvendo mais. E cada vez mais a gente tem que pensar no indivíduo e na coletividade. O indivíduo ele vai ter que fazer o seu papel se acostumando a participar mais na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na universidade, né, até chegar a ponto de ele poder participar das questões mais complexas da cidade. Mas ele tem que passar por esse processo. A sociedade civil organizada, como o próprio nome fala, ela tem que se organizar. Então, as associações, as fundações, as ONGs, né, de um modo geral, as pessoas têm que se aproximar para poder discutir. A experiência da conversa, ela tem que novamente acontecer. A gente tem que parar para poder discutir as coisas que estão acontecendo ao mundo da vida. Aí. A gente tem que começar a fazer isso. Ontem mesmo na faculdade, a gente teve uma experiência, né, com os alunos lá, onde a gente deixou. E quando a gente provoca e permite que eles dialoguem, os questionamentos, né, surgem, vão surgindo. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo agora. Direito em Foco volta daqui a pouco nessa conversa. Talvez você esteja estranhando. Hoje eu sou o entrevistador e o nosso titular do programa, o professor Oscar, é o entrevistado porque ele está lançando o seu livro Participação Popular na Defesa do Meio Ambiente pela editora De Plácido. Direito em Foco volta daqui a pouquinho. Voltamos com o programa Direito em Foco. Hoje, excepcionalmente, eu estou aqui entrevistando o titular do programa, o professor Oscar Alexandre, que está lançando seu livro, Participação Popular na Defesa do Meio Ambiente, pela editora De Plácido, que é o resultado da tese de doutorado defendida lá junto à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professor Oscar, a gente falou no primeiro bloco dessa democracia deliberativa, que você já tinha desenvolvido na sua dissertação de mestrado, voltada para o processo legislativo. Por que, agora, no doutorado, essa guinada para o direito ambiental? Professor Dário, você bem sabe, né, como é custoso e difícil a gente chegar no ponto, né, de uma tese de doutorado. Então, eu tinha, como dizia a minha orientadora, Gisele Stadino, do mestrado, eu tinha a lente, eu tinha o olhar do Habermas. Ela considerou que eu tinha o conteúdo para poder sustentar uma tese de doutorado. Mas no primeiro momento ela falou assim, Oscar, a gente precisa de um desdobramento concreto. Sim. Para a gente poder enxergar o que o Habermas está enxergando. É porque uma pesquisa também de doutorado, ela tem que se preocupar com isso, né? Não pode ficar apenas no campo da abstração. O ineditismo está justamente nisso. Exatamente. O que você enxerga com a teoria. Muitos falam do Habermas, mas o seu olhar em relação à teoria é que vai justamente trazer o ineditismo para a tese. E aí eu tive a oportunidade de ter uma disciplina de Direito Ambiental no doutorado com a professora Daniela de Andrade Moreira, que também é uma autora renomada na área de Direito Ambiental, professora da PUC-Rio, da pós-graduação da PUC-Rio, né, também faz parte da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, ao qual eu faço parte hoje, por indicação dela, e nós conseguimos encaixar. E uma situação interessante que ocorreu no primeiro momento foi que ela me disse assim, Oscar, eu estou enxergando o que você quer escrever, só que eu não entendo nada do Habermas. E aí eu fui e levei a discussão que eu tive com ela para a professora Gisele Stadino. Sim. A Gisele me respondeu da seguinte forma, Oscar, estou enxergando que você
estar enxergando, estou vendo, né, o olhar do Habermas, mas eu não sei nada de meio ambiente. Esse vai ser o seu maior desafio. Você fazer essa conexão entre a teoria habermasiana, toda essa teoria com o direito ambiental. E a Gisele falou o seguinte: eu não vou ser sua orientadora. Sua orientadora, o foco é o desdobramento concreto, então tem que ser a Daniele. Eu vou ser sua co-orientadora. Só que o seu maior desafio vai ter que ser tratado as duas temáticas sem que os capítulos sejam independentes. Os capítulos têm que ser interdependentes. Você tem que falar de Habermas e o meio ambiente o tempo todo. Então, esse foi o desafio lançado. E durante a banca, né, da tese de doutorado, o maior elogio que eu considero que eu tive foi o primeiro examinador, que foi o Álvaro Luiz Mirra, que é um juiz de direito de São Paulo, que tem obras, né, em relação ao direito ambiental, e ele me disse o seguinte, que antes dele comentar a discussão toda, que ele teria que falar isso, que ele começou ali o meu trabalho e ele não conseguiu parar, porque ele sentiu que se ele parasse ele tinha que começar tudo de novo, porque a coisa acontecia muito intensa em relação ao Habermas e o meio ambiente, que era um autor que ele não tinha nenhum tipo de experiência. Ou seja, é uma pesquisa genuína, né? Porque buscou um material bruto que estava lá na obra do Habermas, um outro material bruto que estava cá no campo do direito ambiental, e foi feita essa conexão para um terceiro público, que é o público que tem interesse pelos dois segmentos, né? E esse resultado a gente encontra no livro, pelo que eu pude perceber. E esse foi o desafio, assim, eu fiquei feliz de chegar ao final, com tanto a professora Daniele como a professora Gisele acompanhando e enxergando o tempo todo essa conexão. Ou seja, a professora de Direito Ambiental conseguiu compreender a pertinência do Habermas para o tema. E a professora habermasiana conseguiu entender também que poderia haver aí uma penetração, né, da teoria habermasiana em questões concretas de direito ambiental. Você acha que você conseguiu esse êxito aí? E você está aqui, eu posso, né, inclusive, destacar isso publicamente. Você me emprestou na época um livro de técnica e fundamentação do Habermas, e foi nessa obra que eu encontrei o link, né, onde ele vai falar diretamente da questão do meio ambiente, porque o Habermas tem uma obra que chama A Inclusão do Outro. E nessa obra ele acaba destacando, né, a questão do reconhecimento do meio ambiente como um outro. E uma das examinadoras, que foi a Márcia Nina, que foi minha professora do mestrado, professora do doutorado, e ela é habermasiana também, estuda, ela me questionou, que ela tinha achado o trabalho fantástico, mas ela virou assim, mas o Habermas não trata do meio ambiente. Você não acha que você forçou? Aí, na época, eu pedi para ela abrir na página 35, né, da tese, que estava ali a cópia, e tinha uma citação, né, onde ele falava do meio ambiente. E foi a única pergunta, a única intervenção dela, e logo que ela leu a passagem que fazia a conexão do Habermas com o meio ambiente, ela balançou a cabeça e deu um sorriso. Entendeu essa pertinência. Ali, ela visualizou que ela não tinha tido esse contato. Então, e eu lembro que a Gisele Stradini, quando ela se deparou com essa passagem, quando eu estava fazendo as revisões do trabalho, eu lembro que ela escreveu ao lado assim, excelente, guarde isso, não perca, esse é o fio da meada. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. E esse foi um resultado que acabou, né, legitimando, né, naquele momento ali da banca. Professor Oscar, a gente tem uma impressão, né, eu que não milito na área de direito ambiental, de que há um excesso de regulamentação nessa área. Você tem muitas normas, esses mecanismos, vez ou outra, são invocados, como a audiência pública, a participação popular, e ainda assim o Brasil enfrenta problemas ambientais terríveis. A gente viu o caso aí de Mariana, há denúncias de exploração da Amazônia, exploração predatória, continuada, e uma série de outros desastres ambientais acontecem frequentemente no Brasil. Até que ponto o nosso direito ambiental, com toda essa gama de regulamentações, ele tem sido efetivo? É uma luta. Eu que, né, me enveredei para essa questão ambiental, né, a partir desse encontro que a gente comentou aqui, o que a gente percebe é o seguinte: realmente
né, tudo aquilo que se pode fazer para poder intervir no meio ambiente, para poder obter o ganho econômico, tem sido feito, não é de agora, sempre foi feito assim. Tem uma discussão que é básica na questão ambiental, que é a questão antropocêntrica e a questão não antropocêntrica. Ou ecocêntrica. Que o ecocentrismo e o biocentrismo está dentro dessa concepção não antropocêntrica. Sim. Então, o antropocentrismo é o meio ambiente sendo utilizado de maneira utilitarista. Exatamente, só em prol do homem, né? Isso, e a outra posição é aquela que consegue enxergar as outras formas de vida. Então, a questão dos animais, né, das plantas, né, a questão do sistema, né, da biodiversidade, de um modo geral. Então, é uma polêmica, inclusive o ministro Herman Benjamin é um autor ambientalista, né, ele é citado nessa obra, né, e ele destaca muito essa questão. Então, é muito difícil a gente pensar na proteção ambiental pensando somente nas nossas autoridades. E é por essa razão que a discussão no livro vai trazer para a crítica ao modelo representativo, do sistema representativo. Porque existe a ideia de um déficit e que a gente vai tentar, a gente só vai poder corrigir com realmente o cumprimento do que a Constituição fala, quando se fala do dever, do Estado e da coletividade. Nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto sociedade civil organizada, nós temos que nos aproximar, né? Hoje a gente verifica, né, que a luta pela terra, as unidades de conservação como essa, que teve agora uma discussão recente com relação ao minério. Então, existem projetos para poder flexibilizar os licenciamentos ambientais, porque eles são um óbice para o ganho econômico imediato, né? Não se faz uma Belo Monte, uma hidrelétrica da noite para o dia, e isso causa prejuízo do ponto de vista econômico. E é importante que me fez lembrar agora, o que a gente percebe? A questão ambiental, ela faz parte do aspecto social da Constituição. Nós temos uma Constituição que é liberal e social. E assim, uma coisa que eu vi no livro aqui é uma referência ao chamado direito fraternal, o direito fraterno, que é o direito de terceira geração, os direitos fundamentais de terceira geração, e o direito ambiental se insere nisso. É considerado um direito fundamental, né, bifronte, ele é tanto um direito como um dever. Outra curiosidade que eu tinha de te perguntar, exatamente de onde vem essa definição, o meio ambiente como direito-dever ao mesmo tempo. É um direito bifronte, direito e dever. O direito da gente ter um meio ambiente sustentável para as gerações de hoje e as futuras. Sim. E um dever de proteção, por conta do artigo 225. É dever do Estado e da coletividade. Então, nós temos que ser mais ativos nesse processo. Então, esse é um olhar que associa a teoria habermasiana do meio ambiente e não é uma novidade. Então, por isso que a gente fala assim, a gente tem que vivenciar a Constituição, porque a Constituição Federal do Brasil, ela pode nos surpreender com proteções que estão presentes ali. Sim. E o maior problema que nós temos hoje com relação ao déficit de representação, porque estão tentando flexibilizar ganhos de longa data, que foram sendo considerados e que acabaram sendo incluídos na nossa Constituição Federal de 88. E a gente não pode permitir, né, que isso simplesmente seja refutado, né, com tranquilidade. Essa associação que eu faço parte, que é a Prodab, né, toda vez que tem alguma menção em relação à mudança que possa diminuir retrocesso, eles atuam, e tem várias outras associações no Brasil, né, o STF, eu já assinei pelo menos uma ou duas cartas, uma com relação à questão dos animais, uma outra que eu esqueci agora. Mas assim, eles são atuantes, porque não pode dar espaço para o tomador de decisão achar que ele está tranquilo. Exatamente. Né? Eu me lembro muito das nossas discussões, né, que a gente tem que pensar o seguinte, o corrupto, o mal intencionado, aquele particularista, ele vai desejar não estar numa condição de cargo público, porque ali ele vai estar mais vigiado. E é essa a impressão que a gente tem que dar para o nosso representante. Você está aí para poder dar conta de uma realidade que é pública. Exatamente. Isso não é seu. Ele tem que ser lembrado disso a todo momento. Tem que se sentir desconfortável lá, né? Até porque, quem sabe, ter um pouco mais de alternância, né, nesses casos. Alternância de poder. A gente tem que pensar mais na República. Que é uma vertente da democracia também. Bom, nós estamos encerrando então aqui a nossa conversa. Professor Oscar, quem quiser adquirir a obra... o acesso ao site, né, da editora De Plástico, né, ou pelo telefone, né, que vai estar lá no sítio também da editora. Né, a gente vai ter o lançamento, né, do livro agora
na quinta-feira, dia 14, né, de setembro. No Casarão das Artes. No Casarão das Artes. Né, e a ideia é que a gente possa, né, discutir não só a Constituição aí, mas também a proteção ambiental. É um livro, né, que é interessante não só para quem é da área jurídica, né? O pessoal aí, os técnicos da área ambiental, né? E também estudantes de segundo grau. Isso, eu digo também que não é só também para aqueles que estão vocacionados aí diretamente à questão ambiental, porque é um livro que vai trabalhar a questão da democracia, a questão da participação popular, direitos fundamentais, a crítica de nós enquanto autonomia, enquanto emancipação do indivíduo, da coletividade. Né? Eu consegui ter um distanciamento de 1 ano, né, que foi a defesa. Então, hoje eu tenho um olhar crítico, mas eu vejo que é um livro que pode ser uma boa ferramenta de discussão em todos os espaços públicos aí, né, que a gente possa estar inserido. Ok. Vamos encerrando então aqui o programa Direito em Foco. Na próxima edição já volta com a apresentação do professor Oscar Alexandre. Até mais.